Prefácio à Carta de Paulo aos Romanos, parte 2, por Martinho Lutero. Acostuma-te, portanto, à expressão de que são duas coisas totalmente diferentes: fazer as obras da lei e cumprir a lei. A obra da lei é tudo o que a pessoa faz com a lei e pode fazer com ela, partindo de sua vontade livre e de suas próprias forças. Como, porém, sob e ao lado de semelhantes obras, permanecem no coração indisposição e coação em relação à lei, todas estas obras são perdidas e inúteis. Isto é o que São Paulo quer dizer no capítulo 3, versículo 20, ao dizer: ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Daí podes ver agora que os disputadores acadêmicos e sofistas não passam de meros sedutores ao ensinarem o preparo para a graça através de obras. Como se pode preparar para o bem através de obras quem não faz uma boa obra livre de indisposição e má vontade no coração? Como haverá de agradar a Deus a obra que provém de um coração indisposto e desobediente? Entretanto, cumprir a lei significa realizar sua obra com vontade e amor e viver uma vida reta e livremente, conforme a vontade de Deus, sem a coação da lei, como se não houvesse lei nem punição. Semelhante disposição, partindo do livre amor, é o Espírito Santo quem dá ao coração, como diz no capítulo 5, versículo 5. O Espírito, porém, é dado senão em, com e através da fé em Jesus Cristo, conforme ele o expressa no prefácio. Assim, a fé não vem senão exclusivamente pela palavra de Deus, ou evangelho que prega a Cristo como Filho de Deus e pessoa humana, morto e ressurreto em nosso favor, de acordo com o que ele diz nos capítulos 3, versículo 25, capítulo 4, versículo 25 e capítulo 10, versículo 6 e seguintes. Daí sucede que somente a fé justifica e cumpre a lei, pois ela traz o Espírito proveniente do mérito de Cristo. O Espírito, por sua vez, cria um coração disposto e livre, como o exige a lei. Assim, portanto, as boas obras provêm da própria fé. Isto é o que ele quer dizer no capítulo 3, versículo 21, depois de ter repudiado a obra da lei, de forma a parecer que ele quisesse anular a lei através da fé. Não, diz ele, nós confirmamos a lei através da fé, isto é, nós a cumprimos pela fé. A palavra pecado significa na Escritura não somente a obra exterior do corpo, e sim toda a atividade que se inquieta e movimenta ao se fazer a obra exterior. Ou seja, o fundo do coração com todas as forças, de sorte que a palavrinha fazer significa a pessoa cai e anda inteiramente no pecado. Pois, de qualquer maneira, não acontece nenhuma obra exterior do pecado sem que a pessoa participe plenamente de corpo e alma, e a Escritura olha em especial para o coração, para a raiz e a fonte principal do pecado, que é a falta de fé no fundo do coração. Portanto, assim como só a fé justifica e traz o Espírito e a disposição para as boas obras exteriores, da mesma forma é apenas a falta de fé que peca e induz a carne a más obras exteriores, como aconteceu a Adão e Eva no paraíso. Gênesis capítulo 3, versículo 2 e seguinte. Por isso, Cristo somente menciona a falta de fé como pecado, ao dizer em João 16:8, o Espírito punirá o mundo por causa do pecado de não crerem em mim.
Daí também é necessário, antes que aconteçam boas ou más obras, como frutos bons ou maus, que haja no coração fé ou falta de fé, como raiz, seiva e força principal de todo pecado. Essa falta de fé, por isso, também é chamada na Escritura de cabeça da serpente e do velho dragão, a qual a descendência da mulher, Cristo, terá que esmagar, como foi prometido a Adão. Gênesis capítulo 3. As palavras graça e dádiva apresentam a seguinte diferença. Graça significa propriamente a benevolência ou o favor de Deus que ele tem em si mesmo em relação a nós, o que o leva a derramar em nós a Cristo e o Espírito com suas dádivas, como se evidencia no capítulo 5, versículo 15, onde ele diz: a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. Embora as dádivas e o Espírito aumentem diariamente em nós, ainda assim não somos perfeitos, de sorte que ainda restem em nós maus desejos e pecados que se opõem ao Espírito, segundo ele diz no capítulo 7, versículos 5 e seguintes, e também em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e seguintes. E conforme é anunciado em Gênesis 3, a contenda entre a semente da mulher e a semente da serpente. Ainda assim, a graça é tal que perante Deus somos considerados inteira e plenamente justificados, pois sua graça não se divide e não vem em parte, como acontece com as dádivas, mas nos acode totalmente na benevolência por causa de Cristo, nosso intercessor e mediador, e em virtude de as dádivas estarem iniciadas em nós. Portanto, você entenderá também o capítulo 7, no qual São Paulo se chama a si mesmo de pecador, e nem por isso deixa de dizer no 8º capítulo que nada há de condenável naqueles que estão em Cristo, por causa das dádivas imperfeitas e do Espírito. Por causa da carne não mortificada, nós ainda somos pecadores, mas por crermos em Cristo e termos o princípio do Espírito, Deus nos é tão propício e misericordioso que não considera nem julga semelhante pecado, e sim quer tratar-nos segundo a fé em Cristo, até que seja morto o pecado. A palavra fé não é a ilusão e o sonho humano que muitos acham que é. E quando veem que não acontecem uma melhoria de vida nem boas obras, e ainda assim muitos ouvem e falam de fé, caem no erro de dizer que a fé não é suficiente e que é preciso fazer boas obras se é que se quer ficar justo e ser salvo. A consequência disso é que, ao ouvirem o Evangelho, agem precipitadamente e, por esforço próprio, criam um pensamento no coração que diz: eu creio. Isto eles então consideram uma fé verdadeira. Mas, assim como isso não passa de fantasia e pensamento humano, que jamais atingem o fundo do coração, também nada ocasiona, tampouco se segue uma melhoria. Fé, entretanto, é uma obra divina em nós, que nos modifica e nos faz renascer de Deus. João capítulo 1, versículo 13. Mata o velho Adão, transforma-nos em pessoas bem diferentes de coração, sentimento, mentalidade e todas as forças, e traz consigo o Espírito Santo. Há algo muito vivo, atuante, efetivo e poderoso na fé, a ponto de não ser possível que ela cesse de praticar o bem. Ela também não pergunta se há boas obras a fazer. E sim, antes que surja a pergunta, ela já as realizou e sempre está a realizá-las. Quem, porém, não realiza tais obras é pessoa sem fé, que anda às apalpadelas à procura de fé e boas obras e nem sabe o que é fé nem boas obras, e ainda fica falando muito e conversando fiado sobre essas coisas. Fé
É uma confiança viva, inabalável na graça de Deus, tão certa de si que ela não se importaria de morrer 1000 vezes. E semelhante confiança e reconhecimento da graça divina tornam alegre, persistente e agradável perante Deus e todas as criaturas, o que é ocasionado pelo espírito da fé. Por isso, sem coação, ela se dispõe voluntariamente a fazer o bem a todo mundo, a servir a todo mundo, sofrer tudo por amor e em louvor a Deus, que lhe demonstrou tamanha graça, de sorte que é tão impossível separar as obras da fé, como é impossível separar a luz do fogo. Toma cautela, portanto, contra as tuas próprias ideias falsas e contra conversadores inúteis, que querem ser sabidos ao julgar sobre a fé e as boas obras, e na verdade são os maiores ignorantes. Peço a Deus que crie fé em ti, senão hás de ficar eternamente sem fé. Tu, por ti mesmo, inventas e fazes o que queres ou podes.